Oi, meu nome é Eric e eu queria começar agradecendo aos professores Luiz e Leandro pela sugestão do meu nome para dar esse seminário. Vou falar sobre o caminho que nos levou a inventar a BitBlue, uma descoberta que não seria possível sem o esforço dos alunos que passaram pelo grupo ao longo dos últimos 13 anos, que estão aqui representados pelos alunos de pós-graduação e pós-docs do grupo. Nossa história começa com um grupo de pesquisa espanhol descobrindo que algumas espécies de flores são fluorescentes. São flores comuns, maravilha 11 horas, que você encontra em qualquer lugar. Quando excitadas com luz azul, elas emitem fluorescência verde. Se a gente usar um filtro amarelo para cortar os fótons azuis refletidos, dá para ver bem a emissão. Essas flores são pigmentadas por betalainas, e só as flores que produzem betalainas amarelas brilham. Agora eu te pergunto, se você quisesse estudar betalainas, quantas flores são necessárias para obter 1 miligrama desses compostos? Bom, mais ou menos todas. Então, nós encontramos uma nova fonte de betalainas, a beterraba. A beterraba contém uma betalaína chamada de betanina. Betanina é usada como corante de alimentos e é um antioxidante super potente. O espectro de absorção da betanina em solução aquosa tem máximo em 536 nanômetros. 530 é a região da luz verde, então a betanina absorve principalmente luz verde e reflete luz vermelho-magenta, que é a cor que a beterraba mais comum tem. Olha a estrutura da betanina. É um alcaloide porque é um produto natural que contém nitrogênio. É quiral e é glicosilado, como muitos metabólitos secundários encontrados na beterraba. Essa porção catecol aqui é um ligante forte de cátions metálicos, assim como esse anel 2,6 de carboxi 2-piperideínico. Esses grupos carboxílicos aumentam muito a solubilidade de betalainas em água. Esse sistema conjugado 1,7 de heptametínico é a porção cromofórica, ou seja, que dá cor para a betanina. Finalmente, tem vários grupos que podem ser hidrolisados, mas o mais importante para nós é esse grupo imínio, que pode ser hidrolisado levando a um aldeído e uma amina. Se você se interessou por produtos naturais coloridos, dá uma olhada nessa revisão que meu amigo professor Franquina e eu escrevemos. Mas a beterraba é um ser vivo, que produz uma infinidade de substâncias químicas. Então, a pedra fundamental do trabalho do meu grupo foi colocada pela minha primeira aluna de doutorado, a Letícia Gonçalves. Ela inventou um jeito de isolar a betanina da beterraba. Mas isolar não era suficiente. Ela conseguiu purificar o isômero 2S15S da betanina e hidrolisar, produzindo o ácido betalâmico. O procedimento da hidrólise já estava na literatura. Foi assim que descobriram como as betalainas eram biosintetizadas. Mas nós estudamos essa reação por muitos anos. E a Larissa Esteves, com a ajuda da Caroline Oliveira e da Amanda Pinheiro, conseguiram explicar o mecanismo de hidrólise da betanina. Descobrir isso foi importante por dois motivos. A hidrólise de betanina é um fator crítico em química de alimentos, porque muitas coisas que você come que tem cor rosa ou vermelha têm betanina como aditivo. Descobrir o que afeta essa cor tem um potencial econômico grande. Além disso, a hidrólise da porção imina da betanina origina o ácido betalâmico, que quando reage com outras aminas, pode ser usado para produzir novas betalainas. O problema é que o método é super trabalhoso e o rendimento de obtenção do ácido betalâmico é muito baixo, mais ou menos 20 mg por quilo de beterraba. Um outro problema é que o ácido betalâmico é instável. Ele se decompõe rapidamente em praticamente qualquer circunstância. Nós precisamos usá-lo logo após ele ter sido obtido. Era estratégico para o nosso grupo encontrar um outro jeito de obter o ácido betalâmico. Para isso a gente teve que estudar muito. O ácido betalâmico é produzido em plantas a partir da L-tirosina. Tirosina é oxidada por oxigênio na presença de uma tirosinase, produzindo L-dopa. Agora você vai ver a beleza da natureza. Uma enzima, na maioria das plantas da ordem Caryophyllalis, chamada de 4,5-estradiol de oxigenase, consegue inserir 2 átomos de oxigênio no anel aromático da L-dopa, produzindo essa secodopa aqui, que se clisa espontaneamente, formando o ácido betalâmico. Agora olha que incrível!
Em alguns fungos basidiomicetos, tem uma enzima parecida, mas que é promíscua, no sentido em que ela cliva o anel aromático da L-dopa, produzindo ácido betalâmico e um isômero, a muscaflavina. Essas reações levam a outros metabólitos, mas nós não vamos discutir isso agora. Perceba que tanto o ácido betalâmico quanto a muscaflavina possuem um grupo aldeído e, portanto, reagem com aminas ou aminoácidos. O ácido betalâmico faz betalaínas e a muscaflavina faz higroaurinas, que são pigmentos de fungo muito raros e pouco estudados. Nesse ponto, nós pedimos ajuda ao professor Carlos Rota, do Departamento de Bioquímica, e para o seu ex-aluno Douglas Soares. O plano era pegar a Amanita muscaria, que é talvez o cogumelo mais conhecido do mundo e que tem essa cor vermelha que vem das betalaínas e higroaurinas que ele produz. Extrair o gene que codifica a deoxigenase promíscua, clonar o gene e expressar a enzima em bactéria. Só faltava o fungo, que não é comum no Brasil. Aí entra o meu amigo Cassius Stevani, na verdade o filho dele, o Henrico, que achou a Amanita para nós e viabilizou toda essa pesquisa. O Douglas leu um artigo que já tinha relatado a clonagem desse gene. Ele ficou desconfiado e se debruçou sobre o problema sob a orientação do Carlos e com a ajuda da professora Carla Columbano. Eles descobriram que a sequência do gene depositada no Gene Bank tinha uma pequena inversão. Esse AG, que na verdade era GA, inviabilizava que outros grupos conseguissem expressar a proteína. Essa mudança era muito importante, porque ela nos levou a encontrar um novo start codon que viabilizou a expressão da enzima. Nós gostamos tanto dessa enzima que a gente estudou toda a catálise muito profundamente. E achamos esse bolso catalítico aqui, que tem duas ocorrências do motivo is-is-glu, que é comum em deoxigenases. Normalmente as deoxigenases só tem um, mas essa enzima tem duas vezes esse motivo. Agora, a gente pode produzir ácido betalâmico e muscaflavina. E com isso, semissintetizar betalaínas e higroaurinas em quantidades maiores do que se a gente extraísse o ácido betalâmico e a muscaflavina da natureza. Embora você deve levar em consideração que quantidades maiores pode ser, na verdade, no máximo alguns gramas. Mas a pergunta é, por que nós precisamos de ácido betalâmico? Bom, a gente precisa dele para fazer a semissíntese de betalaínas pseudonaturais e usá-las como modelo para entender as naturais. Semissíntese é a síntese de um composto empregando um reagente obtido da natureza. É uma síntese parcial. Lembra que a betalaína ou a betanina é um bom antioxidante? Na verdade, betanina é tão potente quanto o galato de epicatequina do chá verde. Havia uma hipótese que essa atividade se originava do catecol. Fenóis, em geral, são antioxidantes muito potentes. Então, a gente preparou 3 betalaínas fenólicas regisoméricas com a hidroxila em orto, meta ou para em relação ao nitrogênio imínico. Uma turma do Lab, bastante gente, que incluía Letícia, a Natana Lopes, e com a ajuda do Hugo Sufredini lá da UFABC, a gente conseguiu estudar esses compostos. Nós descobrimos que a posição da hidroxila afetava o deslocamento químico dos hidrogênios 5 e 7, esses aqui, em experimentos, ou fazendo experimentos de ressonância magnética nuclear. Mas a gente também descobriu que a cor e a fluorescência dos compostos era praticamente igual, independente da posição da hidroxila. O resultado mais importante aqui é que o isômero meta era capaz de sequestrar mais radicais do que o orto e o para. Na verdade, mais do que a betanina. E que o perfil voltamétrico desse composto, em função do pH, era diferente do que o dos isômeros orto e para. Então, a Karina Nakashima fez uma coisa muito legal. Ela preparou um derivado da betalaína fenólica com a hidroxila em meta, mas que tinha uma metila ligada ao nitrogênio. Nossa hipótese é que isso ia mudar a cor da betalaína. E funcionou. Derivados que tinham o grupo metila são laranja e os sem metila têm cor rosa. Além disso, esse efeito eletrônico resulta em mudança de blindagem e com isso o deslocamento químico dos hidrogênios 5 e 7 muda bastante. Os derivados com a metila são também mais estáveis e demoram muito mais para hidrolisar.
Nesses dois trabalhos, nós fizemos cálculos quânticos para descobrir se a relação ou se a reação dessas betalaínas com radicais acontecia por transferência de hidrogênio ou por transferência sequencial de próton e elétron. Os resultados mostram que a transferência concertada de próton e elétron é o caminho de mais baixa energia para a reação dessas betalaínas com radicais, e que o sistema 1,7-diazaheptametínium é o que torna as betalaínas fenólicas e as não fenólicas antioxidantes tão potentes. Guarda essa informação um pouco enquanto eu te conto uma outra coisa. Betalaínas também mudam de cor quando formam complexos metálicos. Complexo entre betanina de beterraba e európio 3 é laranja. Nós usamos esse conhecimento para detectar dipicolinato de cálcio em esporos de bactéria. Como esse conhecimento é importante para analisar material que possa ter sido contaminado em um ataque terrorista, as pessoas colocam esporos de bactéria em carta, por exemplo, porque essa bactéria vai germinar quando você respira o esporo. E esse é um dos métodos, por exemplo, para ataque que causa antraz. Então você coloca, você não, mas um terrorista coloca Bacillus anthracis numa carta e quando você abre a carta você está infectado pela bactéria que é patogênica. Então, a Letícia foi testar o uso desse complexo para detectar Bacillus anthracis lá no NIST nos Estados Unidos e teve a ajuda da querida Sandra da Silva. Então, vamos usar ou juntar essas duas informações. As betalaínas se ligam a cátions metálicos e são muito ativas em processos redox. Meu grande amigo e colaborador Jacinto Sá, da Universidade de Uppsala, também percebeu isso. E em 2016, ele me procurou para estudar como tornar processos fotovoltaicos mais eficientes usando betalaínas. A Maria Pavliuk fez experimentos que resultaram no nosso primeiro artigo juntos. Nós descobrimos que quando a betanina era usada como um conector entre nanopartículas de prata e de dióxido de titânio, a recombinação elétron-buraco, que diminui a eficiência de produção de hidrogênio, era diminuída. Então, nós começamos a explorar essas características das betalaínas para produzir material nanoestruturado. Embora nanopartículas sejam incríveis, o impacto desses materiais no meio ambiente e na saúde humana ainda não são bem entendidos. Então, nós pensamos em produzir nanopartículas fortemente absorvidas em microesferas de polímero. O Arthur Fernandes descobriu que se a gente usasse uma resina de troca iônica chamada leuatite, era possível produzir nanopartículas metálicas de ouro, prata e ferro. Mas e a betalaína? Bom, a reação entre os grupos amina da leuatite, eles ficam na superfície da resina, com o ácido betalâmico, muda a carga na superfície e causa uma alteração na morfologia e nas propriedades das nanopartículas que a gente produz. A mudança é incrível, como você pode ver aqui. Nesse trabalho, o grupo do Jacinto e o Pedro Camargo nos ajudaram a entender as propriedades desses materiais e a explicar como as betalaínas afetam o crescimento dessas nanopartículas. As esferas com nanopartículas de ferro são magnéticas e todas as microesferas têm atividade catalítica mesmo depois de diversos ciclos de utilização, recuperação e reuso. Você está percebendo o quanto a gente teve que estudar e quanto a gente teve que pesquisar para chegar na Beach Blue? E isso não é tudo. A Letícia e a Natana também trabalharam muito em uma betalaína fluorescente que é capaz de atravessar membranas celulares. O que você está vendo aqui é uma hemácia sadia viva. E aqui é uma hemácia infectada por 2 plasmódio falciparum, que causam a malária. A betalaína, que é essa marcação colorizada em verde aqui, ela está próxima do núcleo, que foi marcado com um corante fluorescente azul. Esse composto é fluorescente por causa do desenho da estrutura. Aí, a Ana Clara Rodrigues descobriu que essas betalaínas também têm propriedades ópticas não lineares. Mais especificamente, elas são excitadas por um fóton ou por 2 fótons. Imagina uma espécie química que absorve um fóton azul de 450 nanômetros, por exemplo. Ela vai para o estado excitado e decai emitindo luz em, digamos, 530 nanômetros, que é verde, e que é, portanto, menos energia do que a luz azul que ela absorveu. Algumas moléculas são capazes de, além de absorver um fóton de 450 nanômetros,
elas conseguem absorver 2 fótons de 900 nanômetros. Elas vão para o estado excitado e agora vem a parte interessante. Elas emitem a mesma luz verde, ou seja, que tem agora mais energia do que cada um dos fótons individuais. Para que isso aconteça, existem algumas regras de seleção, que essa betalaína e o análogo com um grupo trifluorometil no lugar da metila obedecem. E a gente descobriu isso analisando os orbitais naturais de transição. Esses compostos absorvem 2 fótons em meio aquoso, com uma seção de choque de cerca de 300 Goldmeyer, que é um valor bem alto e coloca as betalaínas como alternativas obtidas de fontes renováveis a algumas sondas fluorescentes convencionais. Então, sabendo como a estrutura afeta as propriedades das betalaínas, nós desenhamos a BitBlue, que foi o trabalho de doutorado da Bárbara Freitas Dor. Esse trabalho teve a ajuda de muitas pessoas, como por exemplo a Caroline Machado. Veja que nós não usamos para fazer a BitBlue um nucleófilo de nitrogênio. Nós usamos um nucleófilo de carbono, que aumenta a conjugação do sistema diasa polimetínico. Como a BitBlue é mais estável que a maioria das betalaínas, nós conseguimos fazer a caracterização completa dela por ressonância e por espectrometria de massa de alta resolução. O Felipe Dori e o Hernani Pinto da Exalc nos ajudaram muito nas medidas de massas. Com o aumento da conjugação, menos energia é necessária para excitar a BitBlue comparada à betanina, por exemplo. Então, o espectro de absorção da BitBlue é deslocado para comprimento de onda mais altos, ou seja, luz de menor energia. BitBlue absorve luz amarela e laranja, e por isso reflete o azul. Alterações no meio do solvente causam variação da cor, mas em água ou em álcool, ela é sempre azul. O pH tem um efeito muito discreto sobre a absorção, mas em pH 10 a desprotonação da BitBlue faz com que ela se torne amarela. Esse processo é reversível e a BitBlue também funciona como um indicador de pH. Os orbitais envolvidos na transição eletrônica mostram que a extensão da conjugação teve efeito decisivo sobre a cor desse composto. Nós então resolvemos fazer testes preliminares para verificar se a BitBlue era segura. A Lilian e o Fábio Forte nos ajudaram muito nessa parte. Células de fígado e de retina não foram afetadas por BitBlue nas condições dos experimentos, sugerindo baixa citotoxicidade desse composto. O DNA de células de linhagem EPA-RG não sofreram dano quando as células foram incubadas por até 8 horas com o corante. A doutora Mônica Lopes Ferreira, do Instituto Butantan, nos ajudou a estudar o efeito da BitBlue sobre o desenvolvimento do peixe zebra. Não houve diferença na morfologia e nem sobre o desenvolvimento dos peixes controle comparado aos peixes incubados com a BitBlue. Esses resultados não significam que você pode comer BitBlue, mas eles são um ótimo início. Finalmente, o Jacinto e o Mohamed Abdella nos ajudaram a estudar se a BitBlue ficava mais reativa quando excitada com luz. Experimentos de absorção transiente mostraram que não há formação de novas espécies no estado excitado, em meio aquoso aerado quando a gente excita a BitBlue, o que é muito importante para descartar a formação de oxigênio singlete, que é uma espécie reativa de oxigênio que está envolvida em processos biológicos deletérios. Aí a Helena e o Maurício Batista nos permitiram estudar a fotodecomposição da BitBlue usando o laser equipado com modulador de frequência. A BitBlue não gosta muito de luz UV, mas a degradação dela é similar à observada para corantes convencionais, como a indocianina verde. Finalmente, nós testamos se a BitBlue conseguia corar diferentes matrizes. Fizemos iogurte azul, papel azul, algodão azul, seda azul e cabelo azul. Para usar a BitBlue como corante industrial, ainda há um longo caminho de desenvolvimento, mas o nosso objetivo foi mostrar que como a ciência básica possibilita o entendimento das relações entre a estrutura e as propriedades de compostos químicos, permitindo que a gente crie as mais diferentes e divertidas aplicações tecnológicas. Eu gosto de estar cercado por pessoas, e essas pessoas aqui tornaram tudo o que eu mostrei para vocês possível. Sem o apoio dessas instituições também, em especial da FAPESP, do IQUSP e da UFABC, nada disso teria sido possível. Com isso eu me despeço de vocês
e agradeço a atenção.